A mensagem de abertura foi super útil, né? Porque eu tinha até começado aqui com uma definição bem modesta do dicionário, né? Mas com essas colocações que foram trazidas, a gente já fica muito mais, enfim, por dentro do tema, no sentido mais, no sentido muito mais adequado, né? Bom, como então já foi colocado, nosso objetivo hoje é falar sobre um tema que já foi introduzido com essa mensagem, né, que é governar as paixões. E para isso nós vamos nos servir de alguma forma, né, do Evangelho, do Livro dos Espíritos e de um texto da Revista Espírita que vai servir aí como um norteador, então, para as nossas reflexões. Eu tenho aqui alguns recortes que eu fiz dessas obras, então eu vou fazer, né, algumas breves leituras, porque não dá para a gente ler, enfim, todos os textos na íntegra, e para a gente poder refletir um pouco sobre as proposições, então, do Evangelho. Claro que muito no sentido do que já foi colocado na mensagem inicial, né, que foi essa mensagem de Joana de Ângeles ante as paixões. Bom, eu tinha então já colocado aqui para nortear a nossa conversa uma definição aqui do dicionário, né, que dizia então que paixões é o plural de paixão, que é o mesmo que amores, ardores, arrebatamentos, emoções. Então, talvez a gente, para falar uma linguagem que ficasse um pouco mais próxima do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, a gente poderia falar que nós vamos conversar, refletir sobre governar as paixões, não governar as emoções, né? Talvez dê uma ideia um pouco mais concreta ou mais próxima do nosso cotidiano, né? Sobre esse assunto. E aí, na Revista Espírita, então, de 1863, de julho de 1863, tem uma matéria, né, que está intitulada como O Poder da Vontade sobre as Paixões. Então, no geral, a gente pode dizer que a junção desses textos do Evangelho, do Livro dos Espíritos e desse tema aqui da Revista Espírita, Poder da Vontade sobre as Paixões, nos faz refletir sobre qual tem sido a nossa disposição íntima de estabelecer mudanças importantes no nosso comportamento, na nossa forma de viver, a partir dos conceitos absorvidos, das ideias, das reflexões que temos feito com a doutrina espírita. Então, o que é a doutrina espírita? De que forma a doutrina espírita nos incentiva, nos motiva, nos força de maneira amorosa a transformarmos, né? Transformar a nós mesmos, né? A mudar de comportamento, a superar nossos vícios, né? Aquilo que nos causa arrebatamento, né? E que nós entendemos que ocorre de forma prejudicial para esse nosso caminho evolutivo. Esse detalhe é um detalhe importante, né? Para quase tudo existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, né? Então, começando pelo Livro dos Espíritos, na pergunta 907, Kardec questiona exatamente o seguinte: o princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Então, é ruim, de uma maneira geral, a gente pode pensar que esse arrebatamento, esses ardores, né, essas emoções, elas são ruins para nós? E os espíritos já respondem categoricamente, não. Mas aí, claro que eles explicam, né?
Então, eles falam, a paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado, ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. Então, de uma forma geral, inicialmente, não é ruim que a gente seja apaixonado por alguma coisa. Não é ruim que alguma coisa nos arrebate, que a gente fique muito entusiasmado para fazer alguma coisa, para realizar, enfim, ou muito interessado num determinado tema, porque ele nos conduz a realizações. Mas os espíritos continuam falando, o abuso a que ele se entrega é que causa o mal. Então, o abuso, muitas vezes, a que nós nos entregamos, né? Ele está falando que o princípio foi dado ao homem, então o abuso que o homem faz desses sentimentos, ou dessas paixões, ou desse arrobo, é que é o problema. E aí, por isso, o texto que a gente vai tratar da Revista Espírita tem o título O Poder da Vontade sobre as Paixões. Então, uma coisa é ter um interesse, outra coisa é fazer desse interesse algo que se torne prejudicial ao nosso desenvolvimento. E para nos blindar dessas escorregadas, né, nós temos aí a nossa vontade, né, o livre-arbítrio, o raciocínio, então a possibilidade de escolher caminhos que sejam mais favoráveis ao nosso desenvolvimento, considerando que abraçamos, então, uma doutrina que é altamente racional. Bom, a história, então, né, trazida ali na Revista Espírita de julho de 1863, diz respeito a um rapaz de 23 anos, intitulado ali como o Senhor A, que em Paris iniciou os estudos da doutrina espírita. Nesse momento em que essa história é narrada, tem apenas 2 meses que ele começou, né, enfim, a frequentar a sociedade e tal, e a estudar a doutrina espírita. E por que o senhor A, 23 anos, virou um caso, né, a ser relatado? Então, o que se narra exatamente é o seguinte: o senhor A, então, em 2 meses, captou o seu alcance, o alcance do espiritismo, com tal rapidez que, sem nada ter visto, olha que interessante, né? Porque quanto muitas vezes aquelas pessoas que chegaram ali, e até hoje, né, as pessoas que vão às casas espíritas buscam o fenômeno, né? Então, logo de cara ele fala, o senhor A captou o seu alcance, né, o alcance da doutrina com tal rapidez que sem nada ter visto, o aceitou em todas as suas consequências morais. Então, sem saber a história toda, a gente já começa a perceber que o Senhor A, de fato, é possível, né? A gente não sabe a história dele, mas que ele tenha feito uma grande transformação aí no seu comportamento, porque ele fala que o aceitou em todas as suas consequências morais. E ele continua falando, esse moço tinha um grande número de defeitos, até aí tudo bem, né? Estamos no mesmo barco, temos todos um grande número de defeitos. Mas ele continua falando, dos quais o mais saliente era uma irresistível predisposição para a cólera desde a infância. Pela menor contrariedade, enfurecia-se e tudo quebrava. A ponto que um dia, explodindo contra a mãe, disse-lhe, vai-te embora ou eu te mato. Então, o senhor A, com 23 anos, por si só, já percebia a necessidade de transformar o seu comportamento. Então, era algo que era lhe sugerido pelos pais, era lhe sugerido pelos religiosos, que haviam situações das quais ele se envergonhava depois que
esses acessos de fúria passavam. Então, o senhor A reconhecia ele mesmo a necessidade de mudança. E aí, nesse contexto, ele conhece a doutrina espírita e faz uma grande transformação. Então, lembrando sempre que esse título, essa história foi intitulada O Poder da Vontade, né, sobre as paixões. Então, ele reconhece a necessidade de mudar e, a partir do momento que ele conhece a doutrina, ele tem o ensejo necessário, né? Esse é o resumo da história e ele efetivamente faz essa transformação. Esse texto, né, esse iniciozinho aqui, já nos remete ao Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós encontramos lá no Evangelho pelo menos uns 2 itens que estão intitulados, né, que tem como referência justamente a cólera. São itens que compõem o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 9 e 10, dentro do capítulo 9. O capítulo 9 inicia-se, né, na verdade, ele tem como título Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. E logo naqueles itens iniciais, né, que trazem as passagens evangélicas, se fala bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra, palavras de Mateus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E na sequência ele fala do quanto é contrário à lei divina a agressão, a violência, né, os comportamentos mais agressivos. Então, esse capítulo 9 fala de mansuetude, de comportamentos dóceis, gentis, como chaves para esse caminho, né? Chaves e ferramentas importantes dentro desse caminho evolutivo ao qual nós nos propomos quando aqui retornamos, né, para essa encarnação. E ele faz uma colocação muito interessante já nos comentários, então, desse item 9, falando que a cólera tem uma característica muito particular, que seria a expressão do orgulho ferido, ao fato de darmos muita importância à nossa própria personalidade e nos enfurecermos, então, diante de qualquer contrariedade ou de qualquer situação que coloque em xeque essa personalidade tão maravilhosa que, afinal de contas, temos nessa encarnação, dando, né, a graça da nossa presença a este mundo. Então, é bem a expressão do orgulho, né? E o orgulho ferido, então, sendo capaz de fazer com que movimentemos em nós as piores, talvez, energias ou forças, de forma a nos prejudicarmos no nosso dia a dia, além de prejudicarmos aqueles que estão ao nosso redor. Na sequência se a gente for fazer, minha proposta é a gente fazer botar um pezinho em um lado e um pezinho do outro, ou observando o que todo esse contexto aí a respeito de cólera e de comportamento nos traz. No Livro dos Espíritos, na sequência, pergunta 908, Kardec pergunta o seguinte: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser, né? Porque ele fala que no anterior que as paixões podem ser boas, né? Porque elas são motores aí para transformações. Então Kardec pergunta: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? E os espíritos respondem: as paixões são como um corcel que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outro. Então, o senhor A percebe que a cólera o prejudica,
a ponto dele ser capaz até de ameaçar a própria mãe. Kardec pergunta o quanto que esses sentimentos, né, essas emoções, podem se caracterizar como algo negativo para nós. E os espíritos falam quando elas estão desgovernadas, né? Quando elas passam a governar o nosso comportamento. Os espíritos começam essa resposta, né, falando que as paixões podem ser como um corcel. O que é um corcel? O corcel é um cavalo, né, um cavalo muito forte, o que a princípio não é algo ruim, né? É o cavalo com essa expressão, né, de força, quanto trabalho, né, ele pode fazer, sendo um animal que é muito utilizado para o transporte, representa de alguma forma um movimento. Então, um corcel é uma forma de transporte, de movimento, uma representação de força muito interessante, desde que sob o governo de alguém, porque é um animal irracional. Então, um corcel desgovernado, né, é um perigo. Então, é o que a analogia que os espíritos fazem. Ele se torna um perigo desde que ele, que é racional, passe a governar os nossos movimentos. E a paixão, então, é caracterizada como ruim ou prejudicial quando ela passa a governar os nossos movimentos. Saindo do caso do senhor A e ligando o jornal ali para assistir o noticiário, quais são os exemplos que nós temos hoje sobre os comportamentos sociais? Então, se nós sentarmos ali de frente para a televisão, a gente vai ver as notícias sobre a violência na cidade, veremos notícias sobre a violência doméstica, que cresceu muito durante esse período de pandemia. Veremos os casos em que, independente da pandemia, o orgulho ferido fez com que crimes fossem cometidos, né? Em geral, as traições, né? Essa quebra, né, desses contratos afetivos, por exemplo, motivados pelas traições, pelas traições afetivas, pelas traições financeiras, né? E as pessoas, então, se deixando levar por essas paixões, por essas emoções e cometendo crimes, por exemplo, né, sendo presas em função disso. No jornal de ontem, né, no domingo, mostrou uma reportagem grande sobre a violência doméstica, né, mostrando casos do marido que espancou a mulher no lugar público, na frente dos filhos. Nesse ano que passou, nós tivemos casos de mulheres assassinadas também na frente dos seus filhos, na via pública, né? E esses casos, principalmente de feminicídio, têm ganhado não só a mídia, né? Mas têm sido talvez mais contabilizados do que eram antigamente, né? Sempre existiram, mas talvez hoje se tenha uma visibilidade disso muito maior. E são um exemplo muito claro de quando essa paixão, no sentido dessa caracterizado então por esse orgulho ferido, se torna algo desgovernado e que traz prejuízo para quem, né, carrega esse sentimento e para aqueles que estão ao seu redor. Isso, as pessoas na via pública, seus parentes, né, os familiares, e que sofrem, então, os prejuízos desse desgoverno, né, dessa falta de controle aí das paixões. Então, para o senhor A, né, chegou quase às vias de fato numa situação dessas em que perdia então o controle e se enfurecia. Uma outra coisa interessante que fala nessa descrição do senhor A é que esse era um comportamento que ele trazia desde a infância, né? Então, olha que situação interessante, importante, que capaz de ser talvez transformada também através da educação, né,
nesse caso, a identificação dos pendores, né, das crianças e dos jovens, e um esforço mais contínuo de modificação dos comportamentos, né? Eram sinais que o Senhor A vinha dando desde criança, né? Então, dessa necessidade. Dentro da nossa perspectiva, então, hoje, nós falaríamos de uma reencarnação, né, programada num seio familiar, que fosse capaz de dar conta das necessidades desse espírito, né? Imaginemos, então, o Senhor A como uma dessas crianças que frequentam a nossa evangelização, sem orar como filho de um trabalhador ou de um frequentador da casa, que desde a infância mostra-se com esse comportamento violento, agressivo, em alguma medida descompensado ou descontrolado a partir das contrariedades, né? Quais são as providências a serem tomadas, né? Por que essa criança está inserida nesse contexto, que é um contexto que estuda, então, em que se estuda as características do espírito, a importância da família, a missão dos pais, a inserção na casa espírita para aquisição de novos valores e possibilidade de transformação dos comportamentos, né, das tendências. Não é algo que seja fruto do acaso, né? Aqui a gente quase nada a gente vai dizer que é fruto do acaso, né? Então, óbvio que essa questão também não seria. Bom, na sequência, então, se diz que o senhor A reconhecia tudo isso, as pessoas que estavam em volta deles reconheciam tudo isso, mas nada era capaz de vencer aquele caráter indomável. Então, fala no seguinte: nem os conselhos dos pais, nem as exortações da religião tinham podido vencer esse caráter indomável, compensado, aliás, por uma grande inteligência, uma instrução cuidadosa e os mais nobres sentimentos. Então, o senhor A era uma pessoa desprezível? Não, o senhor A, 23 anos, era um rapaz muito inteligente, que tinha recebido dos seus pais a instrução muito cuidadosa e nobres sentimentos. Não era uma pessoa ruim, não. O senhor A era uma pessoa até boa, um rapaz apresentável, né, de um comportamento em geral ok na sociedade, tá, instruído, tá? Mas em algumas circunstâncias perdi aí o prumo. Isso também é uma característica em que a gente vê, muitas vezes, aqueles que convivem conosco. E até a gente vai poder ver nessa suposta, nesse personagem aí, suposto que é lá, por exemplo, um evangelizando da nossa casa, ou um companheiro que trabalha com a gente na casa espírita, né? É uma boa pessoa que de vez em quando sai do prumo. No próprio Evangelho também se fala sobre isso. Fala o seguinte: em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso deve ser suficiente para induzir ao homem a esforçar-se por dominá-lo. Quando a gente ouve, né, os relatos das pessoas que cometem atos reprováveis de violência, nós vamos ver que muitas vezes são pessoas que socialmente são muito bem aceitas, né? São, às vezes, pessoas que no convívio social são muito educadas, muito dóceis, que muitas vezes em casa também não são durante todo o tempo violentas, né? E podem ser muito amáveis, mas que em alguns momentos têm comportamentos execráveis. Então, o que ele fala aqui é que as qualidades, né, do coração, né, essa é a expressão do Evangelho, não estão excluídas, né? Nem sempre a pessoa é sempre assim. Não é de todo ruim, mas tem coisas que precisam ser revistas, comportamentos que precisam ser melhorados. Então, ela fala, impede
que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Bom, e aí, na sequência, né, da Revista Espírita, tem uma passagem também que vale um recorte. Fala assim, dir-se-á que é o efeito de um temperamento bilioso, sanguíneo nervoso, resultado do organismo e, por conseguinte, arrastamento irresistível. Então, naquele momento, se imaginava que muito do nosso comportamento era determinado pelo organismo, pelo corpo físico. E aí não tinha o que fazer, né? Nasceu assim, Gabriela. Nasci assim, morrer assim, vou viver assim, você sempre assim. Não tem o que mudar, não tem como mudar. Esse é o meu comportamento, está no sangue, né? Ele fala bilioso, sanguíneo, nervoso, não tem como mudar. Mas isso aí foi caindo por terra, né? E dentro do nosso, né, desse nosso meio aqui, né, falando aqui cá entre nós, esse conceito, essas palavras não tem o menor sentido, né? Não tem lugar aqui. Aqui a gente está falando do império, né, da força, da preponderância do espírito sobre a matéria. Então, se a gente pode atribuir alguma característica específica, dar alguma adjetivação, não será para o corpo físico, mas sim para o espírito. Então, a gente pode falar de um espírito nervoso, né? De um espírito desequilibrado, né? Alguma caracterização desse nível, mas não do corpo. E aí, considerando que o espírito é a sede, então, da inteligência, da vontade, o que a gente, a princípio, atribui como algo, como está escrito ali, como um arrastamento irresistível, porque era a característica do corpo, a gente já não pode dizer que o comportamento do espírito é irresistível. Muito pelo contrário, o comportamento do espírito é determinado por ele mesmo, faz parte do exercício do seu livre-arbítrio, faz parte do exercício da sua vontade, e ele é perfeitamente modificável. Por isso que a doutrina espírita acaba nos atribuindo uma grande responsabilidade sobre as nossas ações, sobre as nossas escolhas, e que às vezes se torna tão difícil, né, vivenciá-la plenamente. Porque, e aí, como diz ali o início desse texto, aceitá-lo em todas as suas consequências morais. E aceitá-lo em todas as suas consequências morais é fazer muita transformação, né? É fazer muita mudança de comportamento, muita mudança moral. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente também pode abrir uma outra caixinha de pensamento. Né? Já que a gente estava falando, né, pensando nessa criança que chega nesse ambiente, né, que é todo propício às transformações aí do comportamento, se a gente for pensar nesse nosso planejamento reencarnatório, imagina com quantas transformações nós não nos comprometemos para estarmos aqui, né, hoje, essa hora, em casa, todo mundo reunidinho, com esse compromisso de estudar a doutrina, com esses compromissos de trabalho na casa espírita. O Senhor, o Senhorar fez uma mega transformação com 2 meses de conhecimento da doutrina. Quando eu peguei depois esse texto, falei assim, gente, esse texto é meio pesado. Só com 2 meses ele fez uma revolução no seu comportamento, né? E a gente está estudando, relendo, repensando, discutindo, vendo outras formas de escrever, de falar, de pensar, de agir, né? Refletindo sobre como transformar todas essas coisas que racionalmente fazem sentido em ações concretas no nosso cotidiano há quanto tempo. Então, convém pensar dentro dessa proposta o quanto nós estamos comprometidos de fato com essa mudança. Né? Porque essa leitura, esse raciocínio, isso é relativamente simples, porque é muito lógico. Né? Se a gente sabe ler, a gente consegue raciocinar, interpretar, minimamente a gente compreende. Mas agir nesse sentido
um outro estágio, né? É uma outra coisa. E aí, eles continuam no texto falando o seguinte: pois bem, o que não pode a ciência, o espiritismo o faz, não pela ação do tempo e em consequência de um esforço contínuo, mas incessante. Desculpe. O espiritismo faz não pela ação do tempo e em consequência de um esforço contínuo, mas instantaneamente. Também pegou pesado aqui. Bastaram alguns dias para fazer desse jovem um ser meigo e paciente. A certeza adquirida da vida futura, o conhecimento do objetivo da vida terrestre, o sentimento da dignidade do homem, revelada pelo livre-arbítrio que o coloca acima do animal, a responsabilidade daí decorrente, o pensamento de que a maior parte dos males terrenos, o pensamento de que a maior parte dos males terrenos são a consequência de nossos atos. Todas essas ideias, auridas num estudo sério do espiritismo, produziram em seu cérebro uma súbita revolução. Pareceu-lhe que um véu foi retirado dos seus olhos, a vida se lhe apresentou sobre outra face. Então, certo de que tinha em si um ser inteligente, independente da matéria, disse de si para si: este ser deve ter uma vontade, ao passo que a matéria não a tem. Portanto, ele pode dominar a matéria. Ele quis vencer e venceu. Desde então, 1000 ocasiões se apresentaram que antes o teriam enfurecido e ante as quais ele ficou impassível e indiferente, para a grande estupefação da sua mãe. Então, vamos voltar, retornar aqui, né? Então, ele está falando aqui, o que a ciência não foi capaz de fazer, o espiritismo fez de forma quase que instantânea. Então, a partir do momento que ele compreendeu algumas coisas, né, que são pilares aí, que são básicos, pilares da doutrina, ele começou a fazer essa transformação de comportamento que para ele era o necessário. Então, ele fala que a certeza da vida futura, o conhecimento do objetivo da vida terrestre, né, por que nós estamos aqui, o sentimento da dignidade do homem, revelada pelo livre-arbítrio, então essa possibilidade de escolha, né, e desse comando das suas próprias, das suas ações, né, e das paixões, o colocando assim acima do animal, então, e a responsabilidade daí decorrente, né, que eu falo. Então, assim, para esse rapaz, aquilo que era colocado como cultura, né, que a carne é fraca, que todos aqueles seus comportamentos eram dados por uma condição orgânica e que não tinha nada a fazer, de certa forma, chancelavam, né, davam carta branca para que ele continuasse agindo daquela forma. A partir do momento que ele compreende que essa história toda de que está tudo bem, é essa, ele faz uma transformação muito rápida do seu comportamento. Ele fala que essa compreensão também que muitos dos males terrenos são consequência dos nossos atos, então produziram no seu cérebro uma revolução, como se um véu tivesse sido retirado, e aí ele fala para ele mesmo, né? Então, eu tenho o poder de dominar essas más tendências, né? De dominar esse comportamento. E que aí, a partir daí, muitas ocasiões ele teve em que ele agiria, né? De forma descompensada e ele age de forma diferente, o que é uma surpresa para as pessoas que o conhecem. Tudo isso é super lógico, né? Mas aí você vai dizer assim para mim, poxa, Fernanda, mas a gente está falando de um cara de 23 anos, né? Em Paris, de 1863.
vamos contextualizar, então, vamos mudar também um pouco esse cenário, né, e pensar no Brasil de pandemia de 2021, com 40, 50, 60 anos e por aí vai, né, com tantos hábitos, com tantos comportamentos já adquiridos, né, com uma situação tão caótica, externa, né, vivendo, né, num país com tantas dificuldades, hoje com tanta miséria, com tanta gente na rua, com tantos comportamentos enlouquecidos, né, com tantos espíritas com comportamentos da pandemia, espíritas pandêmicos, né, com comportamentos enlouquecidos de quem não tem menor noção do que efetivamente seja o amor ao próximo, né, por romperem com todas as recomendações aí, que são recomendações de viver em coletividade, né, e ter, de fato, cuidado com o outro, aí é difícil. Eu falar, Fernanda, nesse cenário, que é muito diferente de 1863 Paris, é muito difícil você viver sem fúria. E, de fato, né, quanto mais a gente vive, quanto mais hábitos nós temos arraigados aí no nosso comportamento, talvez mais difíceis sejam algumas mudanças, por mais lógicas que elas pareçam ser, né, os comportamentos aí repetidos. Mas é claro que para todas as situações da vida, você tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, né? Então, Kardec fez uma pergunta muito pertinente, né, muito perspicaz nesse sentido. E aí é a pergunta 909. Ele pergunta aos espíritos assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Então, a questão é, independente do cenário, independente do contexto, não importa, né? Brasil pandêmico, é possível vencer as nossas más inclinações, pegar todos esses conceitos novos, essa filosofia espírita e botar em prática de verdade, é possível, por nossos próprios esforços. E o que os espíritos respondem? Essa pergunta é antiga, né? Você já sabe a resposta dela. Então, os espíritos respondem: sim, claro que é possível. E, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes também. Pega pesado, né? O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, os espíritos dizem: olha, não tem desculpa. Se você compreendeu todas essas coisas que o senhor, aos 23 anos, compreendeu, você tem obrigação de fazer mínimos esforços, porque já está compreendido, né? A partir do momento que a gente compreende, as coisas deveriam se tornar comportamentos quase que automáticos, né? Porque a gente já sabe o que é certo. Em muitas situações a gente sabe o que é certo, mas ainda assim a gente faz errado. Muitas vezes impelidos pelas circunstâncias, por aqueles que estão ao nosso redor, ou que criticam alguns comportamentos. E aí, né, assim, cabe também refletir o quão fortes nós somos, assim, em vontade, né, em entendimento, para sermos realmente cristãos, né, para agirmos da forma como é preconizado, né, como temos que agir. E, Fernando, ó, estou no mundo de provas e expiações, estou mesmo, regeneração está indo um pouquinho distante, então, dou umas escorregadas aí, é real, assim, todo mundo, né? Como estava ali no início, o horário é cheio de defeitos, como nós todos somos cheios de defeitos. Mas algumas questões é urgente que nós possamos identificar em nós que tem que ser meta, né? A gente está chegando no fim do ano. Boa. Vamos fazer aí uma reflexão, e aí é uma reflexão muito individual, de qual é a meta, né, de transformação de comportamento para esse próximo período. Porque nós precisamos aproveitar ao máximo essa oportunidade dessa encarnação e honrar com os nossos compromissos, né? Nós nos comprometemos a
fazer melhor dessa vez. O senhor A vai à sociedade, né? Ele passa a ser um estudioso ali, e ele, 23 anos, tudo mais, naquelas assembleias, ele aproveita o conhecimento, né, daquelas pessoas que ali estão para conversar também um pouco sobre isso, né, para conversar um pouco sobre tanto os comportamentos anteriores quanto a transformação que o Espiritismo propõe. E aí tem a seguinte descrição. O senhor A nos perguntava a respeito se seu espírito era responsável por sua violência ou se apenas sofria influência da matéria. Então, o senhor A fala, bom, olha, eu aprendi que esse problema é um problema da carne, que a carne é fraca. Será que o problema é da carne ou será que o problema é do meu espírito? E aí está lá a descrição, né? Eis a nossa resposta. Vosso espírito é de tal modo responsável que quando o quisestes seriamente, controlastes o movimento sanguíneo, né? Tinha essa crença, né, que era uma questão muito orgânica, né? Então, mesmo já com essa mudança, essa transição no conhecimento, né, eram homens de ciência, eles falam, então, na possibilidade do espírito comandar esse movimento sanguíneo. Isso é algo que a gente fala até hoje, né? Hoje a gente vai ver a programação neurolinguística, por exemplo, falando de como que nós mudamos o nosso pensamento e o nosso pensamento influencia no nosso corpo a ponto de controlar manifestações patológicas, né? Ao ponto de controlar as manifestações orgânicas mesmo, né? O quanto é a nossa resposta, o como se dá a nossa resposta ao estresse, né? A alguns estímulos específicos, aos gatilhos. E aí, tantas recomendações para que, através da mente, ou seja, né, transformando aí a linguagem, através do espírito, nós possamos controlar as nossas reações orgânicas, com alterações bioquímicas comprovadas, né? Então, a ciência já caminhou também nesse sentido. Então, na conversa na sociedade, ele fala, quando você quis, o seu espírito controlou até o seu movimento sanguíneo. Assim, se o tivesses querido antes, os acessos teriam cessado, acessos de cólera, né, de fúria, cessado mais cedo, e então não terias ameaçado vossa mãe. Além disso, quem é que se encoleriza? Corpo ou espírito? Se os acessos viessem sem motivo, poder-se-ia crer que eram provocados pelo afluxo sanguíneo, mas fútil ou não, tinham por causa uma contrariedade. Ora, evidentemente, não era o corpo que estava contrariado, mas o espírito muito suscetível. Para mim é evidente que vosso espírito é naturalmente irracível, é um resto das antigas inclinações em vossa precedente existência. Tivesseis sido um homem de extrema violência e que provavelmente terias pago muito caro, talvez com a própria vida. Então, o que ele está falando é, muito provavelmente, essa questão da violência, do temperamento, é algo que você traz de outras existências, e nessa aqui é uma oportunidade de transformar. Na erraticidade, vossas outras boas qualidades vos ajudaram a compreender vossos erros. Tomastes a resolução de vos vencer e, para isso, lutar em uma nova existência. Para a vitória, agora a vitória está lançada. Venceste o inimigo do vosso repouso e nada pode entravar o livre exercício das vossas boas qualidades. Então, ele está falando, você é um rapaz bom, você tinha outras qualidades, essas boas qualidades o ajudaram a reconhecer os seus erros, a necessidade de transformação, e nessa existência, muito provavelmente, você veio com essa meta, né, de vencer essas dificuldades. E a vitória está lançada, venceste o vosso inimigo, né, pelo exercício das vossas boas qualidades. Ele continuou falando, quanto à facilidade com a qual aceitaste e compreendeste o Espiritismo, ela se explica pela mesma causa.
eles espirituavam há muito tempo. Essa crença era inata em vós e o materialismo foi apenas o resultado da falsa direção dada a vossas ideias. Então, era uma questão de contexto, né, da criação, dos valores, da vida daquela sociedade, mas a partir do momento que ele se defronta com essas ideias, o espiritismo acolhe prontamente. A gente, né, a gente poderia estar seguindo outras tantas religiões, né, muito da grande maioria das vezes o espiritismo não é a primeira religião que, né, as pessoas têm na vida, né, as pessoas mais que não são jovens, né, as pessoas já mais adultos. Então tiveram oportunidade de fazer outras escolhas, mas estão aqui nesse momento. Então ele fala, abafada inicialmente a ideia espírita, permaneceu em estado latente, bastou uma centelha para despertar. Bem dizer, pois, a providência, que permitiu que essa centelha chegasse em boa hora, para deter uma inclinação que talvez vos tivesse causado amargos desgostos, ao passo que vos resta uma longa carreira a percorrer na estrada do bem. Olha que beleza, você tão jovem, né? Descobriu a doutrina, aceitou dessa forma, e hoje tem aí pela frente tantas possibilidades. Kardec perguntou aos espíritos, na pergunta 910, o seguinte: pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Então, dentro desse contexto, né, até porque os espíritos falaram na pergunta 909 que, olha, só basta você fazer um esforço insignificante. Kardec pergunta, tudo bem, eu sei que falta um esforço meu, mas será que alguém pode me dar uma ajuda? Então, ele perguntou, os espíritos, então, poderiam nos ajudar para triunfar aí dessas nossas dificuldades? E os espíritos, então, respondem, se eu pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é a missão deles. Então, o que esse texto todo, toda essa história nos traz, né? A necessidade de que nós possamos fazer todo o nosso esforço, identificando em nós qual é uma questão importante que precisa ser mudada no nosso comportamento, que precisa ser transformada, e buscar na doutrina os recursos necessários para fazer essa mudança, buscar na assistência do plano espiritual, né, dos nossos amigos, dos benfeitores, aquilo que poderia nos fortalecer diante dessa tendência aí de busca de novos comportamentos, porque isso é possível, né? Não só possível, como desejável, considerando, então, pensando dentro dessa lógica, tudo com que nós nos comprometemos nesse retorno, né? Nesse retorno ao mundo espiritual, nesse retorno para dentro desse cenário, né, em que nós estamos envolvidos, independente da nossa idade, independente das situações, né, em que nós estejamos vivendo nesse momento, esse é o cenário ideal para que tudo dê certo, né, e para que a gente obtenha êxito nos nossos compromissos. Né? A nossa encarnação está sempre desenhada para dar certo. Às vezes a gente muda um pouco a programação através do exercício do nosso livre-arbítrio, mas o planejamento é para que dê certo, para que a gente saia daqui tendo cumprido essas metas com as quais nós nos comprometemos. Então, esse é um bom momento, né, da gente olhar para o ano que passou, para a gente fazer novos planos, e para a gente identificar aquilo que a gente tem potencial de transformar nesse próximo período, né, fazendo metas de curto prazo, né, para a gente não deixar para a próxima encarnação, né, mas vamos fazer uma meta aí dos próximos 6 meses, já o que a gente precisa ter atenção, por exemplo, né, o Senhor A fez uma grande transformação em 2 meses. Né? A gente já trilha aí a doutrina há algum tempo, obviamente já fizemos grandes transformações, né? Teríamos comportamentos diferentes se não estivéssemos de posse de todo esse conhecimento, mas ainda faltam algumas coisas. Né? Então, esse é uma avaliação
muito particular, né? É uma avaliação individual, mas que talvez esse seja um bom momento, né, para que nós nos dediquemos a ela, sabendo que o plano é para dar certo, né? Então, basta a nossa dedicação. Muita força de vontade, às vezes, mas, enfim, é possível.